Desligue o ruído e conecte-se aos factos. Temos 10 estadias num dos hotéis de luxo Alma Lusa na Comporta. 2 adultos, 2 noites. Assine hoje o Observador com até 58% de desconto e habilite-se a ganhar. Tudo em observador.pt. Miguel Videira. Miguel Videira com as notícias à 1 na Rádio Observador. Miguel, já vamos saber o que disseram os treinadores de Porto e Sporting na antevisão do clássico de amanhã, contar para a Taça de Portugal. Antes disso, a visita do presidente do Brasil, Lula da Silva, já chegou a Lisboa. Com atraso face à agenda programada, houve um problema com o voo. O presidente brasileiro deve estar a esta hora a dirigir-se para a residência oficial do primeiro-ministro. Vai encontrar-se com Luís Montenegro. No final, há uma conferência de imprensa conjunta. Depois, a querer no programa inicialmente definido, segue para Belém para o almoço oferecido pelo Presidente da República, António José Seguro. Em Belém, nas imediações do Palácio Presidencial, estão a decorrer 2 manifestações, uma organizada pelo Chega, em protesto pela presença de Lula da Silva em Portugal, a outra é promovida pela delegação portuguesa do Partido Trabalhista. Para esta hora está prevista a chegada de André Ventura, o Presidente do Chega, também se associa a este protesto. Já chegou Martim Madeira. Já chegou e está a falar com um apoiante neste preciso momento. Vamos ouvir um bocadinho desta conversa entre André Ventura e um apoiante. Mas o que aconteceu foi que os brasileiros sabem bem o que é que aconteceu. Mas não. O que aconteceu foi que teve e colocou amigos no Supremo Tribunal para o libertarem e para hoje fazer o que está a fazer no Brasil. Está a ser provado isso? Está completamente demonstrado. Está completamente demonstrado. Então, obrigado. Eu farei isso. André Ventura, se fosse o presidente, não ficaria constrangido por ter outro presidente, independente de ser Lula Silva, com esta manifestação à porta do Palácio? Não, eu acho que nós temos que, tal como eu disse na minha candidatura presidencial, nós temos que ter valores muito fortes e muito firmes na política. Na política não pode valer tudo. E nós hoje também não receberíamos em Portugal o Presidente da Coreia do Norte, ou outros, que são assassinos e que são corruptos. Silva é esse presidente? Silva e os brasileiros, olha, por isso é que estão muitos brasileiros aqui hoje, vocês podem ver. Comparação. Não são sequer só portugueses que aqui estão, são brasileiros que vêm pedir aos portugueses que façam o que os espanhóis e os alemães não tiveram coragem de fazer, que é confrontar o Lula com a corrupção, com a imigração descontrolada que Portugal está a sofrer, porque o Lula da Silva foi à Espanha aplaudir o que o Pedro Sánchez estava a fazer, que era de regularizar extraordinariamente 500 mil de imigrantes. Isso é um erro, é uma imigração descontrolada que nós não podemos ter e que se os outros países a aceitam, é com eles. Nós não aceitamos e temos que dizer isso quando estão aqui, não é quando eles não estão cá, é quando estão aqui. Portugal não aguenta mais imigração sem se saber quem são. Os próprios brasileiros que vieram para cá estão fartos dos bandidos do primeiro comando da capital, de traficantes de droga a viverem em Lisboa, em Cascais e no Porto. Nós temos que acabar com isso e temos que acabar com a corrupção. E o pior sinal que damos para acabar com a corrupção é ter o Lula em Portugal aos abraços aos nossos... André Ventura. A lei da nacional, não há aproveitamento político por parte do Chega de cada vez que Lula da Silva vem a Portugal? Cada vez que o Lula Silva vem cá, o Chega faz o que as pessoas dignas deviam fazer, que era protestar, que era dizer que nós não queremos corrupção, que era dizer que o Presidente do Brasil não pode andar pela Europa toda a dizer que nós temos é que abrir mais as portas mesmo aos criminosos. Não. Ele pode discordar da nossa lei da nacionalidade, ele pode discordar da nossa lei de estrangeiros, mas por isso é que ela é nossa. É nossa. Somos nós que a fizemos, somos nós que a aprovamos. E aqui mandamos nós. É eleito e também tem direito a ser recebido pelas elites. É um problema que não é nosso. Mas estas manifestações não podem estragar um bocadinho a diplomacia entre Portugal e Brasil? Nos melhores países do mundo, quando dirigentes corruptos, causadores de conflito, pessoas que colocam até em causa o próprio Estado de Direito. Olha, sabe quem é que me deu esta t-shirt que eu tenho aqui? Esta t-shirt foi-me dada por um brasileiro que vive em Lisboa. E que neste momento está preso no Brasil. Está preso porque ofendeu o poder instituído no Brasil. Hoje o Brasil tem milhares de pessoas presas. Tem milhares de pessoas presas porque ofenderam o Lula, ofenderam aquilo que eles consideraram as instituições do Lula. O próprio Bolsonaro está preso. Mas o Lula foi libado. Isso significa que não acredita nas instituições brasileiras? As pessoas que aqui estão, que são brasileiros, muitos deles, estão a pedir a Portugal que seja o último reduto da sua luta contra um corrupto e um ladrão.
E eu gosto de estar do lado dos que lutam pela liberdade, contra a corrupção. Se estivesse cá João Lourenço dizia exatamente o mesmo. Mas tendo em conta que Lula foi ilibado, isso significa que o Chega não acredita na justiça brasileira, é isso? Sabemos como é que o Lula foi ilibado, todos sabemos o que é que aconteceu, todos sabemos o que aconteceu no Brasil. As relações com o Brasil. Não tem nada a ver com isso. Olha, Se estivesse no poder, como é que faria com a diplomacia em termos de Portugal e Brasil? deixa-me só dizer, puxa aqui. Explique como é que o Lula foi descondenado. Explique para a imprensa Ele portuguesa foi descondenado perceber de uma vez por todas. o proceder, CTF, não é isso? O sistema, aquilo é um sistema. Lula já está mais há 20 anos no Brasil. O que ele vem destruir no Brasil? O que é que ele tem feito pelo Brasil? Só destruição. Tudo que Bolsonaro fez. Bolsonaro só foram 4 anos, gente. Como é que se chama e qual é a sua mora cá? Eu moro cá há 20 anos. Há 20 anos, Patrícia Soares. E há 24 anos, o que é que dá para fazer em 4 anos? Onde o Brasil já vinha sido destruído há muitos anos. E hoje o que é que acontece? Aquele sistema, eles próprios, eles são juízes e eles mesmos julgam. Uma pergunta, como é que ficava... Então a justificação é que a justiça brasileira é controlada pelo Lula, essa é a justificação do Chega. Do que um brasileiro para dizer isto. Brasileiros do outro lado que dizem o contrário, como é que ficava a diplomacia com um presidente Chega, André Ventura neste caso, como é que ficava a diplomacia? Não recebia nunca? Não, os Estados têm as suas relações entre si, isso não tem que ver. Portugal tem relações com muitos Estados do mundo. Eu, como disse, nós já temos cá corruptos a mais e não precisamos de mais um. E, portanto, se pudermos evitar isso, eu acho que é de evitar. E acho que quando eles cá estão, sejam estes corruptos, sejam outros, um país a sério deve defender que a luta contra a luta pela democracia e a luta contra a corrupção deve ser a nossa prioridade. Então se fosse Primeiro-Ministro não receberia Lula da Silva? Com Lula da Silva diria exatamente aquilo que disse na campanha. Aliás, é bom que ele me ouça. Nós estamos fartos de corrupção. Que as declarações de André Ventura a dizer que está farto de corrupção por parte de Lula da Silva, a não explicar bem o que é que faria se fosse Primeiro-Ministro, tendo em conta estas relações diplomáticas com Portugal e tendo em conta esta manifestação do Chega, que ainda acontece com vários cartazes, numa altura em que André Ventura também vai discursar para os seus apoiantes. Momento que está a ser acompanhado pelo repórter do Observador, Martim Madeira, nas imediações do Palácio de Belém, onde decorrem 2 manifestações, como já aqui referi, esta organizada pelo Chega, outra promovida pela delegação portuguesa do Partido Trabalhista em Portugal. Seguimos com as alterações ao Código do Trabalho. O secretário executivo da UGT, Carlos Alves, anuncia que vai votar contra. Na reunião do Secretariado Nacional, que está agendada para a próxima quinta-feira, depois de amanhã, hoje, durante uma conferência organizada pelo jornal Eco, o dirigente da UGT disse que rejeita a última versão do acordo que tem estado a ser negociado com os parceiros sociais, sem que esta posição vincule a Confederação Sindical. Eu irei votar negativamente contra este anteprojeto, porque acho que apesar de todo o esforço que foi feito e que deve ser valorizado, e acho que não deve ser deitado fora. Na generalidade dos casos, penso que não houve, de facto, progressos nos aspectos mais importantes que respeitavam essas matérias fundamentais. Não sei se a minha posição será a posição maioritária no Secretariado Nacional da UGT, uma vez que nós levamos muito a sério, ao contrário do que as pessoas pensam, não é uma posição político-partidária, ou o que é que seja, até porque a UGT tem mais que uma tendência sindical dentro de si. Carlos Alves, o secretário executivo da UGT, e o anúncio público de que vai votar contra a última versão das alterações ao Código do Trabalho. Será preciso esperar por quinta-feira para perceber se essa vai ser também a posição do Secretariado Nacional. Ora, a Ministra do Trabalho aguarda por essa decisão da Central Sindical sobre estas alterações ao Código do Trabalho. É uma posição que vai determinar qual a versão final que o Governo faz chegar ao Parlamento. Se a UGT der luz verde a esta última versão, então é essa proposta que segue para a Assembleia da República. Caso contrário, a Ministra Maria do Rosário Palma Ramalho admite mudanças. Se houver acordo, o Governo transporá fielmente o acordo para uma proposta de lei, transformando o anteprojeto em proposta de lei, que tem sempre que fazer, e nessa proposta de lei será transposto fielmente o conteúdo desse acordo. Se não houver acordo, o Governo aproveitará dos muitos contributos que teve, aqueles que considera úteis. Alguns desses contributos vieram da nossa negociação, outros vieram da sociedade civil, e o Governo
incorporará aqueles que considera úteis de acordo com a sua própria visão. Uma versão ou outra em função daquela que vier a ser a decisão do Secretariado Nacional da UGT, que reúne depois de amanhã. Amanhã é dia de meia-final da Taça de Portugal. Rui Borges pede um Sporting competitivo para chegar à final do Jamor. Na visita ao Estádio do Dragão, o Sporting leva vantagem de 1 golo, trazida do primeiro jogo da eliminatória no estádio José Alvalade. Depois de uma derrota em casa frente ao Benfica este fim de semana, Rui Borges quer um Leão competitivo frente a um Porto que reconhece é forte fisicamente. Eu acho que não vai fugir muito àquilo que é a imagem do Porto e que tem sido uma equipa muito, muito forte. É muito, em termos físicos, é uma equipa muito, muito forte nesse sentido de encurtamentos, de pressão, de duelos, seja por o chão, seja por o ar, são uma equipa fortíssima em duelos. Torna o jogo muito competitivo, por isso acho que vai ser um jogo competitivo, bastante competitivo, um Porto à sua imagem e um Sporting à sua imagem também, por isso, acima de tudo, duas equipas que vão querer ganhar e que vão querer muito estar na final da taça. Na final do Jamor, Rui Borges, há pouco terminou a conferência de imprensa de Francesco Farioli, também de antevisão a esta partida. Dar-lhe-emos conta do que disse o treinador do Futebol Clube do Porto na edição das 14h. É um assunto em destaque já de seguida na edição desta terça-feira do programa E o Campeão é.